Neste dia 19 de julho, a empresa J.A. Russi completou 35 anos de empresa aqui em Itapema, que é, para nível de Itapema, muito tempo, né? Já que a cidade começou nesse boom imobiliário faz mais ou menos umas 2 décadas. Vocês estão há bastante tempo nesse mercado, né? É uma das construtoras pioneiras aqui. E hoje a gente vai conversar um pouco com a Suzana Russi, que vai contar um pouco pra gente sobre essa trajetória. Seja muito bem-vinda, Suzana. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Teve uma boa festa para comemorar esses 35 Isso, anos, né? fizemos uma festa de arromba aí para comemorar esses 35 anos. É muito gratificante porque, como você mesmo disse, não é fácil ter uma empresa há tanto tempo, então quando ela passa de 5 anos, eu acho que a gente já pode começar A a comemorar. comemorar, né. Então de 5 em 5 a gente tem que dar uma parada, uma repensada na vida e planejar os próximos 35 anos aí para sempre estar no auge. Eh, essa gestão, essa empresa, ela começou do teu pai, né? Isso. Pode me contar um pouquinho mais como foi, nesses primeiros anos? Isso. Na década de 90 ali, em 1989 no caso, ele saiu de uma sociedade que ele tinha com os irmãos dele, que já construiu, o Antônio Russi e o Valmor Russi, que era a Russi Construtora. Então o Amadeu, no caso João Amadeu Russi, abriu a J.A. Russi e construiu seu primeiro empreendimento, que é o Edifício Joana, localizado ali na rua 277, um empreendimento à altura daquele momento, né, um prédio de 4 andares, tinham 8 unidades de apartamento, o apartamento do zelador embaixo, sem área de lazer. É aquilo que a gente entregava naquele momento, né, o portãozinho ali na frente, que dava acesso para a rua, e era o que tinha. Esse foi o primeiro empreendimento dele, como carreira solo, vamos dizer assim. O escritório dele era o Chevette dele, as notas fiscais ele guardava dentro de uma lata de tinta para prestar contas depois, e começou assim, galgando seu espaço, construindo uma equipe lentamente. Hoje a gente tem 130 funcionários, 30 funcionários ficam alocados na sede, na parte administrativa, então é uma história assim, esses 35 anos que a gente foi colecionando pessoas, relacionamentos. E viram a cidade se transformar, né, conforme a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, dá pra dizer que chegaram aqui quando era tudo mato, É, né? quando era tudo mato. No caso, a an antes dessa sociedade também, ele tinha sociedade no shopping Russi com meu tio. E depois ele construiu o calçadão Praia Shopping. Para te ter uma ideia de como era antigamente, o shopping ele funcionava como uma feira de verão. Como a gente tinha muita sazonalidade, os turistas vinham para cá só na alta temporada, dezembro, janeiro, fevereiro, no máximo até março, conforme cai o carnaval, né. Então essas lojas elas ficavam abertas nesse período, e depois durante o ano ficavam fechadas. Então pouco a pouco, ao longo desses o calçadão tem 25 anos, completa esse ano. Pouco a pouco ele foi abrindo um corredor de cada vez, adicionando lojas, deixando um corredor no verão aberto, no inverno aberto também. Hoje a gente consegue manter todos os corredores de lojas abertos para ter pra ver como evoluiu a essa sazonalidade, deixou de ser só na alta temporada e agora o ano inteiro nós temos turistas e moradores que contemplam aí a cidade. A pavimentação mudou, o estilo de construir mudou, muita coisa mudou realmente. Isso ajudou a construir a história de Itapema também, né, porque Isso, por muito tempo esses locais foram muito significativos e até principais pontos turísticos além da praia, né. certo. O pessoal não tinha muito o que fazer, né, nós abrimos o boliche, hoje é o Villa Temple, ali que é o Vira-Sol boliche, e as pessoas, no caso antigamente era o Vira-Sol, tinha um restaurante ali onde era o shopping, depois veio o shopping, depois veio o boliche, a gente tinha que atrair coisas para as pessoas poderem fazer e ter o que e ter onde ir, né. E atrair tanto o turista quanto a gente que mora aqui o ano inteiro e tem que ter o que fazer também, né. Verdade. Indo um pouco mais pra frente nessa história, teu pai partiu de uma forma bem repentina, né, e Uhum. acabou deixando esse legado todo pra ti, pra tua família. Como que foi esse processo de assumir essa empresa? Assim, como ele já tinha feito essa mudança no jeito de construir aqui em Itapema, no caso, um exemplo bem forte é o Splendor of the Sea, o condomínio, ele
as coisas já tinham sido modificadas, o jeito de fazer. Então, eu, tanto a Joana quanto a diretoria e todo mundo que trabalha lá, já tínhamos aprendido o jeito de fazer novo. Transformar essas construções em home resorts, em lugares que têm área de lazer também, incluso no próprio empreendimento de moradia. Então, essa forma de construir ele já tinha modificado. Então, quando ele partiu, assim, repentinamente, ele descobriu que estava doente, e em 60 dias ele veio a falecer, eu e a Joana, nós já trabalhávamos com ele. Então, na verdade, a gente já sabia o que a gente tinha para fazer. A gente só nos reposicionou ali nas diretorias. Eu continuei como diretora financeira, a minha irmã diretora de RH, ela cuida do Calçadão Praia Shopping também. O Ricardo, que trabalha com a gente há mais de 20 e poucos anos, continuou como gestor administrativo, o Felipe ficou como diretor comercial, então a gente só se reposicionou. Ele faleceu na sexta-feira, na terça-feira a gente conseguiu tocar os negócios porque estava muito organizado, tinha uma equipe muito boa, então, na verdade, ele fez mais falta como um ser humano ali, como aquela pessoa, como nosso pai, como nosso gestor, do que o negócio em si. As coisas estavam muito organizadas para a gente continuar tocando do jeitinho que ele queria. E ele deixou então esse como vocês já conviviam, já trabalhavam com ele, deixou esse legado, todo o aprendizado que ele teve em todos esses anos de construção, Isso já aí. deixou passado para vocês. Isso aí, só o estágio com ele de vida já valeu a pena na sucessão. Ele não gostava de falar sobre essa palavra sucessão, ele não gostava de falar que tinha que se preparar para esse momento, ele acreditava que ele ia morrer com 124 anos e partiu com 59 anos, mas bem vividos, assim, vamos dizer, né? E Mas ele deixava a gente sempre ali do lado dele para a gente captar as informações, para a gente entender do feeling do negócio, para a gente perceber o que que ele queria, quais seriam, vamos dizer assim, que opinião ele daria, qual seria a escolha dele em cada situação. Ele ficava fazendo a gente mais observar o jeito dele agir e a forma dele negociar as coisas para a gente ter essa vivência no dia a dia. Me chamou a atenção que tu falou desse novo jeito de construir. Uhum. Como foi essa virada de chave, assim? Eh, Antes do Splendor, não tinha aqui na nossa região essa parte de lazer integrada com os imóveis. No caso, o que a gente contava mais é com a natureza, com a praia. O pessoal comprava apartamentos na praia para ter o apartamento para dormir, para morar, ou para usufruir no verão, e a praia para ser o lazer. E também toda essa acessibilidade que Itapema tem de ser tão perto de Florianópolis, Curitiba, né? É uma cidade que tem já essa natureza geográfica muito forte. Então a gente foi numa das nossas viagens, ele gostava muito de viajar e trazer ideias aqui para a cidade, por isso até tem um memorial, o Caminhante. A gente estava num navio, o nome do navio era Splendor of the Seas, daí ele falou assim: "Se um navio pode comportar uma área de lazer toda integrada aqui com academia, restaurantes, lounges, eh, piscina aquecida, tudo isso dentro do navio flutuando, por que que a gente não pode colocar isso num resort, num home resort, numa casa, num local para morar que tenha acessibilidade a isso tudo?" Ele ainda sempre alguém falava assim: "Ah, Madeu, por que que tu não coloca tal coisa também no condomínio?" Eu falei assim: "Calma, não precisa ter tudo dentro do condomínio, a gente tem que ter motivo para sair na rua também, né, a gente tem que circular na comunidade, a gente tem que frequentar os bares, a gente tem que frequentar os restaurantes da nossa comunidade, não precisa ficar tudo trancado dentro de casa." Então ele acreditou nessa viagem, ele trouxe essa ideia e tanto é que ele colocou o nome do empreendimento, esse mesmo nome do navio, em homenagem a essa ideia que ele teve. A gente frequentava resorts no Nordeste também, que tinham essa mesma proposta, dele quis trazer aqui para Santa Catarina essa mesma ideia. Só que em vez de ser um hotel para passar o final de semana, que seja o teu lar, né, Um condomínio. um condomínio. E que ano que ele foi entregue? Ah, vou lembrar de Lá, mas foi ali na entre anos Dois 2000, mil 2005, será? 2015, 2010. Bom, enfim, É, né. nos anos 2000. Uma coisa também que eu queria te perguntar é como que foi assumir essa empresa sendo uma presença feminina? Porque a gente sabe que apesar de ter essas mudanças nas últimas décadas, as pioneiras nesse Uhum. sentido acabam sentindo alguma diferença no meio do caminho, né?
Assim, o pai sempre nos criou, assim, apesar de sermos meninas, como independente do nosso gênero, né, ele dizia que tanto f ele não teve nenhum menino nenhum filho homem, né, eu e a minha irmã, a Joana, no caso, meninas, ele fez a gente estudar e trabalhar e estar envolvida sempre no negócio que era dele, ele nunca acreditou que isso fosse algo que nos impedisse. O que que eu acredito? Um pouco temos, assim, na obra não existe mais, essa dificuldade, porque a gente adquire respeito lá a partir do momento que tu tem capacidade do que tu tá fazendo e tu sabe se impor, fica mais fácil de ser aceito, vamos dizer assim. Eu acredito que independente do gênero isso aconteça, porque se a pessoa também chega lá na obra e não sabe o que está fazendo, independente se ser homem ou for mulher, ela não vai conquistar, né. Então eu acredito que a gente não sofreu tanto assim, porque por ter crescido no meio, a gente já sabe que é uma coisa mais bruta. Não adianta eu querer acreditar que eu posso deixar a obra mais feminina, porque ela é uma coisa bruta, é algo que tem que ter força, é algo que é sujo, vamos dizer, tem barro, tem concreto, tem ferro, tem toda uma segurança do trabalho ali envolvida, que deixa o negócio mais bruto. Não adianta eu querer afeminar esse meio. Mas na parte administrativa a gente tem muito facilidade, né, lá no escritório ou no dia a dia do comercial, é fácil ser mulher, assim, no caso. Eu não vejo, eh, por que segmentar isso. Para nós, assim, não teve essa dificuldade. Eu acho que a gente sabe se impor conforme a nossa capacidade, assim. Ah, que ótimo, Uhum. é uma boa notícia, né. Pra gente finalizar, eu queria te perguntar uma coisa que a gente até estava conversando antes, eh, como eu te falei antes também, Itapema agora é a menina dos olhos, né, se tornou uma vitrine para o país inteiro, internacionalmente também, e cada vez vai se tornar mais, né, a tendência é essa. E conforme esse prestígio vai sendo conquistado, muita gente vem para cá. Sim. Tanto para empreender quanto para comprar, e muitas vezes não conhece quem está aqui há muito tempo, mas certamente os 35 anos de uma empresa faz com que seja reconhecida, né, Uhum. faz com que tenha esse caráter, De de respeito. solidez, assim, confiança, né. Exatamente, sabendo que, poxa, se tá há 35 anos no mercado entregando as obras, não vai ser a minha que não vai ser É, são entregue. 35 anos com 32 empreendimentos entregues, né. São quase 300 salas comerciais entregue, mais de 1.400 apartamentos entregues, então eu acredito que sempre vai ter os pioneiros, as pessoas que vão vir aqui desbravar, os desbravadores, mas quando a pessoa vai investir num imóvel, eu acho que ela deve parar para pensar e pesquisar bem o histórico dessas empresas para ver se não é nenhum aventureiro que está passando por aí, né. E não é o caso da J. Russo, que tem muitos projetos ainda pela frente, mais 35 anos aí de planejamento estratégico prontos para serem executados. Qual a tua visão sobre os próximos anos em Itapema? Nós temos bastante no caso da J. Russo, eu vou voltar, né. Nós temos alguns empreendimentos para serem lançados. Hoje nós estamos com 2 empreendimentos em obra, né. O Harmony of the Seas em Balneário Camboriú e o Sunny Coast aqui em Itapema. Temos para lançar o Hightower agora junto com a Tríade, que é uma parceria que é a empresa Aliança, que nós fazemos parte. E temos o Garden Open Mall, que é o outro centro comercial que nós vamos abrir aqui em Itapema, em frente ao Calçadão Praia Shopping, que já está em fase de aprovação. Provavelmente nós vamos começar a obra esse ano mesmo para entregar daqui a um ano. Então, temos muitos projetos ainda pela frente, em Quatro Ilhas, na Praia Brava, aqui em Itapema, o San John também, um outro empreendimento em homenagem também ao Amadeu, que era João Amadeu, então San John. Então, nos próximos aí 35 anos temos bastante serviço para fazer. Bastante trabalho. E Isso. na questão, assim, do mercado imobiliário, a visão de crescimento mesmo? Eu acho que está aí, né, tudo isso que está sendo construído em Itapema, a gente está observando. Nós torcemos para que tudo seja entregue, porque não queremos que o mercado imobiliário perca a sua o seu poder. E eu acredito que eu tenho fé que a política municipal também, no caso das próximas eleições, ela seja voltada para gestões de políticas públicas que acompanhem o crescimento que a construção civil tem. Porque nós, como empreendedores privados, às vezes a gente é muito acelerado, porque a gente tem motivação para crescer e para
e para entregar novos empreendimentos, porque a gente quer uma Itapema cada vez melhor. E às vezes a gestão pública ela não acompanha a velocidade que a comunidade no geral precisa que acompanhe. Então eu tenho fé de que a próxima gestão, assim como a última gestão também trabalhou para que isso acontecesse, que ela acompanhe esse crescimento com políticas públicas do nível da construção civil que Itapema entrega. Interessante essa colocação. Agradeço muito a nossa entrevista, queria parabenizar novamente a J. Russi e agradeço por estar aqui com a gente nessa tarde de segunda-feira, né, chuvosa, conversando um pouquinho mais e falando um pouco sobre essa história. Tá certo. Obrigado a vocês por essa tarde. E você que está sempre muito bem informado aqui, para continuar sempre acompanhando os nossos conteúdos, nos siga nas redes sociais e confira o nosso site lanceitapema.com.br.